Eu gostaria de pedir desde já que os irmãos abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo de número 13. E a palavra de Deus, aqui do versículo de número 1 ao versículo de número 9, esse será o texto exposto nessa noite, ela afirma o seguinte: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo, procurou fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que esta ainda está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Senhor, ser conosco nesse momento, ó Pai, porque sem o teu auxílio, sem o teu agir, sem o teu Espírito, ó Pai, a nos iluminar, sem o teu Espírito, ó Pai amado, a polir os erros, a polir, ó Pai amado, a imprecisão que certamente existe no pregador, nós não compreenderíamos a palavra jamais. Então, ó Pai, em nome de Jesus, nos faz compreender a Tua palavra, para viver segundo a Tua palavra. Amém, Senhor. Aqui há uma solene convocação ao arrependimento. E por isso até podemos colocar o título da pregação de hoje, que é arrepender-se ou perecereis. Se não acontecer o arrependimento, todos perecerão certamente. Aqui diante de nós está um texto até conhecido, um fato que as pessoas relatam aqui, que nós não temos nos anais da história, especificamente, pontualmente narrado, mas na história nós temos sim, que era notório a crueldade que tinha Pilatos. Isso, essas crueldades relatadas em alguns livros de história, como o de Flávio Joséfo, falando da crueldade que existia por parte de Pilatos. E antes aqui de chegar nesse trecho da Escritura, nós temos no contexto algumas coisas imediatas aqui que são mostradas, porque Jesus estava falando sobre juízo vindouro, que todos serão submetidos. Aqui um pouco antes, Lucas 12, do 35 ao 40, a gente vai ver isso. E sobre a necessidade imperativa de acertarmos nossas vidas uns com os outros, aqui do 57 ao 59. Só que antes e no meio desses contextos que nós falamos aqui, dessa questão do juízo vindouro, uma questão escatológica até,
dessa questão de acertarmos as nossas vidas uns com os outros, Jesus chega a falar algo que vai, inclusive, contra esse Jesus simplesmente bonzinho que é pregado por pastores quase coaches ou coaches. Observe aí o versículo de número 49, o que é que o Senhor Jesus diz. Eu vim para lançar, no 49 do 12, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Nas palavras que nós lemos sobre os fariseus hipócritas, que o Senhor Jesus estava ali discussando naquele momento, no capítulo 23 de Mateus, que nós lemos, dá para ver ali o teor de que Jesus realmente ele queria que já estivesse a arder. Mas só que não eram apenas os fariseus, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Não é apenas um partido, não é apenas uma categoria de pessoas, mas todos pecaram. Então aqui chegam algumas pessoas para lhe informar de uma grande tragédia ocorrida em Jerusalém. Em Jerusalém aconteceu essa tragédia aqui narrada, quando Pilatos mandou matar galileus no pátio do templo, enquanto eles sacrificavam. E ainda misturou o sangue desses galileus com o sangue dos sacrifícios. Olha a crueldade aqui. Isso foi uma chacina praticada por ele. Ela não é descrita em livros de história, pontualmente falando, mas a única coisa que a gente pode saber é que ele, de fato, era alguém cruel e certamente fez isso. Entretanto, aqui, nesse momento, podemos pressupor 3 motivações possíveis pelas quais esses homens foram informar a Jesus desse acontecimento. A primeira delas seria colocar Jesus contra Pilatos. Como Jesus era galileu, portanto, pertencente à jurisdição do tetrarca Herodes Antipas, o propósito desses informantes era que Jesus se posicionasse politicamente diante desse massacre. Então, assim, esses indivíduos pensavam que Jesus atrairia pessoas para que politicamente pudesse derrubar ali Pilatos. É até mesmo provável que esse triste incidente tenha provocado ruptura no relacionamento de Herodes e Pilatos. Fato que só foi revertido no julgamento de Jesus, que aqui nesse evangelho acontece no capítulo 23 de Lucas, versículo 12 especificamente, nós vamos ver isso. A segunda motivação seria alertar Jesus sobre as atrocidades cometidas por Pilatos contra os galileus. Assim, o objetivo dessa informação seria proteger Jesus de Pilatos, ao invés de empurrá-lo para uma nova crise. E a terceira motivação seria especular sobre a morte dos galileus como se mais pecadores eles fossem. E aqui é o mais provável do que eles queriam nesse momento. Porque essa tendência era muito forte no imaginário do povo. Desde lá de Jó, vocês lembram dos amigos de Jó? Ah, você está sofrendo porque você pecou. Não é possível. Os amigos todos de Jó fizeram isso. E também nós temos o capítulo 9 de João, que vai gritar isso até os seus discípulos. Ele vai dizer: quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse assim? E ainda hoje, é algo que não sai do ser humano isso aí. Quando acontece uma grande tragédia,
e pessoas são esmagadas impiedosamente. Não poucos se entregam a essa especulação. E dizem que aconteceu isso por causa disso e por causa daquilo. Uma das primeiras coisas que eu notei de as pessoas dizerem que é por causa do pecado, das pessoas que aconteceu tal coisa, foi aquela tsunami que houve na Indonésia naquela época. O pessoal procurou, fuçou, olha, tinham aqui deuses estranhos que eles adoraram, foi por isso. Recentemente, muito próximo de nós, no nosso país, houve uma tragédia natural no Rio Grande do Sul, no qual muitas pessoas morreram, e alguns aproveitaram para ser muito bons. Tem até um candidato à prefeitura de São Paulo, foi o primeiro a estar lá. Aí outro colocou um ministro para estar cuidando. E se aproveitaram de tudo aquilo, mas de um lado e de outro ficavam dizendo, é porque eles têm mais esse posicionamento político. E daí por diante, acham sempre um motivo para essas tragédias. Diante dessas especulações que aqui aconteceram, Jesus aproveita o ensejo não para envolver questões políticas, a fim de condenar Pilatos por crueldade, nem para defender os galileus brutalmente assassinados, mas para fazer um alerta aos seus informantes, a fim de examinarem o seu próprio coração e pensarem a respeito do seu estado diante de Deus. Pensarem em si, não no outro. Jesus aproveita a notícia do vil assassinato para propor um ameaçador desafio aos impenitentes. Por isso nós colocamos o título dessa pregação de arrepender-se ou perecer. Os desastres alheios são avisos para nós. Lutero, por exemplo, decidiu tratar da vida espiritual quando viu um colega cair morto ao seu lado, fulminado por um raio. Pensou ele, e se fosse eu? Que conta iria dar a Deus da minha vida? Uma tragédia, a morte de um amigo, de um colega, que inclusive acontece constantemente em nossa vida, de contemplar, às vezes amigos, às vezes conhecido, um amigo de profissão, de ser destruído e fulminado, morto, repentinamente, às vezes na porta de casa. E aí nós passamos a pensar. No versículo 23 deste mesmo capítulo de Lucas, temos alguém preocupado com os outros, que pergunta a Jesus, são poucos os que se salvam? Para melhor pensarmos nos outros, primeiro precisamos tratar da nossa própria garantia. E inclusive Paulo diz a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Por isso nós vamos tirar algumas análises aqui desse texto, algumas lições. E a primeira delas, você já passe a olhar para o texto sagrado aí. A primeira delas é, diante das tragédias da vida, tendemos a falar mais da morte dos outros do que da nossa própria condição diante de Deus. E isso, vamos ler aqui o versículo 1, 2 e 4, que diz, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam.
Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? E o versículo 4 diz: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? É mais fácil especular sobre a vida dos outros do que enfrentar a nossa própria realidade. Somos craques em apontar para o outro e esquecemos que tem um dedo de volta para nós. Nós temos a tendência a observar o erro do nosso irmão, o pecado do nosso irmão, quando nós cometemos o mesmo. É mais cômodo pensar que a tragédia que desaba sobre a cabeça dos outros é um julgamento, é um pagamento por seus erros, do que enfrentar nossos próprios pecados, nossas próprias pisadas fora do caminho estreito proposto na Escritura para nós. É mais fácil julgar os outros do que julgar a nós mesmos. O fato, como um assassinato, uma morte repentina, um naufrágio, um acidente de carro, nos faz trazer esses tipos de pensamento. No entanto, essas mesmas pessoas detestam falar sobre a morte de si próprias e sobre suas esperanças referente ao mundo do além-túmulo. Assim é a natureza humana, em todas as épocas, em todos os tempos, o ser humano foi desse jeito. No que se refere a assuntos espirituais, as pessoas estão mais dispostas a falar sobre a situação dos outros do que sobre a delas mesmas. Em cultos de orações é que a gente vê mais esse tipo de coisa. Devemos orar por fulano de tal, porque está acontecendo isso com ele. É o mais tendencioso, geralmente. Aqui e acolá, uma vez no mês, pelo menos, tem esse tipo de apontamento, esse tipo de situação. Duas situações são aqui colocadas. Em primeiro lugar, as vítimas de um massacre. Não sabemos se os galileus eram revoltosos e sediciosos, uma vez que os galileus eram conhecidos por seu patriotismo feroz e essas inclinações sediciosas. Vicente, mas onde tem isso? Você lembra de Gamaliel, quando até defendeu os discípulos, os apóstolos naquele momento? Ele falou de alguns movimentos que existiram. Tinha um movimento lá de Judas, o Galileu. Abra aí no 5 de Atos, versículo de número 37. Atos 5, 37, nós vamos ver esse pequeno relato, Gamaliel falando de alguns movimentos, né? E um dos movimentos foi esse, ó. Vamos ler do 36, para a gente entender o que ele está dizendo. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada, se dispersaram apenas. Mas, 37 diz, depois desse levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Ou seja, eram tendenciosos a esse tipo de movimento. Não eram simplesmente zelotas, mas eles eram revoltados também politicamente assim. Ou
se eram adoradores que se tornaram mártires. O certo é que eles foram massacrados impiedosamente. Foram assassinados enquanto sacrificavam no templo de Jerusalém. E o sangue deles foi, inclusive, misturado com o sacrifício. Ele matou com requintes de crueldade. Na história, a gente vê muitos movimentos e muitos exércitos que matam com crueldade mesmo, fazem, esquartejam pessoas, tem um tipo de morte, mas aqui, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Não apenas eles foram mortos violentamente, mas até sua religião foi profanada frontalmente aqui nesse momento. Então eles chegaram informando isso, não só pela questão de ter assassinado, mas de ter também mexido com a questão religiosa. Mas aí a grande pergunta é: essas pessoas assassinadas eram mais pecadores do que os demais galileus ou habitantes de Jerusalém? Elas eram de fato assim? O fato de serem vítimas de tamanha crueldade as colocava numa lista de pecadores mais culpados? Aqueles que morrem em massacres são mais pecadores do que aqueles que são poupados de massacres? É assim? Em segundo lugar, as vítimas de catástrofes naturais, que aqui a gente vai ver a questão do versículo número 4. O versículo 1, a gente vai ver o relato de pessoas que foram assassinadas, esquartejadas, trucidadas, seu sangue misturado com os sacrifícios. Mas nós temos aqui o relato do versículo de número 4, que vai dizer que 18 pessoas foram mortas porque desabou uma torre em cima delas. 18 pessoas. Ou seja, eles chegaram informando uma coisa: mas esses que foram assassinados, foi tanta crueldade que aconteceu, misturaram sangue, profanaram também a religião, a nossa religião. Aí Jesus acrescenta uma coisa. Eles falam uma coisa como se Jesus não soubesse da capacidade humana, da capacidade do pecador, que inclusive é relatado por muitos pregadores do Evangelho, em dizer que um homem em ato é pecador, mas em potência é um Hitler na vida, ou qualquer um desses ditadores que massacram, que matam, que assassinam até crianças. Todos nós em ato somos pecadores. O nosso potencial em se desencadeando é uma coisa que não se pode nem calcular, o tamanho da maldade. A resposta de Jesus, da informação recebida, sugere a motivação das pessoas era suscitar esse assunto. Ainda hoje, diante de guerras sangrentas, terremotos, maremotos que nós vimos e contemplamos aí na história da humanidade, que vitimaram milhares de pessoas, atos terroristas que ceifaram vidas de muitas pessoas, e o questionamento ainda é feito: por que alguns morrem e outros escapam? Será que aqueles que perecem são mais pecadores e mais culpados? A resposta de Jesus é categórica aqui nesse momento. Ele diz: não eram. Eu vou afirmo: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O versículo de número 3, o versículo de número 5, vai ressaltar isso duas vezes. Por duas vezes o Senhor Jesus repete e dá ênfase aqui. A ênfase do texto está nisso. Se não acontecer arrependimento, irá perecer. E aqui não é no nível, aqui desse plano, o nosso corpo aqui,
Não. Aqui está falando de eternidade. O que sobrepuja o pensamento pequenino dessa pergunta desses homens e o questionamento deles, ou de qualquer outro episódio que aconteceu, descrito na Escritura, quer seja de Jó, quer seja lá daqueles homens no capítulo de número 9. Matthew Henry é enfático em dizer que o Senhor advertiu seus ouvintes a não fazerem um mau uso destes eventos e similares, e a não aproveitarem a oportunidade como estas para censurarem grandes sofredores, como se eles fossem, portanto, considerados grandes pecadores. Eles são grandes e eu menos pecador. Essa tendência de pensar que a maneira como uma pessoa morre indica as suas boas ou más relações com Deus é contínua. Jesus deixa claro que esses galileus sacrificados e os que morreram na torre de Siloé não sofreram morte trágica por serem maiores pecadores e mais culpados que os outros. O próprio Jesus, que não cometeu pecado, suportou a morte de cruz, a crucificação, ou crucifixão para alguns. O cristianismo autêntico começa em nosso próprio coração. A pessoa convertida sempre pensará primeiramente a respeito da sua própria vida, coração, pecados e castigo. Ao ouvir acerca da morte súbita, dirá a si mesmo: eu estaria preparado se tivesse acontecido a mim. O coração do eleito tem essa reflexão. Será que eu estaria preparado naquele momento? E alguns que têm algumas doenças crônicas, é que devem pensar isso a cada dia. A qualquer momento a gente pode ir embora. Os que trabalham em profissões de constante risco também têm que pensar isso. Aliás, basta estar vivo para pensar assim. Mas quem pensa assim, certamente, é o eleito. Diante de um crime terrível, ou de um assassinato de um ímpio, perguntará a si mesmo: meus pecados estão perdoados de fato? Eu sou eleito? Que nessa hora o que vale é ser eleito. Não é simplesmente cumprir com a agenda eclesiástica, não. Por obrigação, muitas vezes. Porque o cônjuge vai. Porque o papai vai. Porque a mamãe vai. A mamãe é crente, eu vou para a igreja. O papai é crente, eu vou para a igreja. Minha esposa é uma verdadeira crente e eu vou para a igreja. Não é assim. E se pergunta: eu me arrependi mesmo de todas as minhas transgressões, de todos os pecados que eu cometo? Ao ouvir de um homem mundano que vive em excesso de pecados, refletirá consigo mesmo: quem me tornou diferente? O que me impediu de estar naquela mesma situação? Senão a graça de Deus eficaz na nossa vida, um chamamento eficaz, um nascimento do alto, o agir de Deus no meio de nossa história, na qual já estava pontualmente destinada. Se não fosse isso, estaríamos na mesma situação. Somos pecadores.
O filmezinho que passa do que nós lembramos no momento de contrição aqui é pouco, porque tem pecado que nós não lembramos. Tem pecados que nós não lembramos na hora da contrição. E tem coisas pecaminosas que nós fazemos, que pensamos que é correto ter isso. Isso leva para mais um ponto, que seria: todos nós somos pecadores culpados, independente do que nos aconteça na vida ou na morte. Independente, somos culpados, pecadores e terríveis. O mundo não está dividido esse negócio de maiores e menores pecadores, viu? Não é assim. Entre mais culpados e menos culpados. O mundo está povoado de pecadores e culpados. Não esqueçamos nunca, todos pecaram. Lembrei de algo que aconteceu na Charles Spurgeon. Tinha um rapaz que era responsável pela tesouraria lá, ele recebia os pagamentos, sempre tinha dinheiro lá dentro de uma espécie de birô lá, né? Aí estava aberto lá, aí um rapaz que era muito bom de teologia, um grande amigo, Nelson Ávila, ele cuidava lá, e ele estava lá relaxado, sentado com o pessoal, e a porta aberta lá, a tesouraria, tudo livre lá, né? Aí, o pastor na época, era da parquenaria do pastor Cleito pegou, olhou assim, e diretor também de seminário, ele pegou, olhou assim, ei macho, a porta está aberta ali, não pode deixar aquilo ali aberto, tem muito dinheiro lá. Aí o Nelson pegou e falou assim, mas pastor, aqui todo mundo é seminarista e é crente. Macho, tu não leu a Bíblia não, macho? O que é que a Bíblia diz? Que todos pecaram. Então todos poderia cair numa tentação como essa. Está certo, pastor Cleiton. Ninguém aqui, está livre de se tornar, aliás, ser pior do que o que era antes de estar aqui no ajuntamento santo. Ninguém está livre disso. Todos nós. E o pecado, ele é tão assim, nojento, que ele enrosca mesmo a gente, enrola e a gente não consegue sair, se não tomar cuidado. Por isso que tem que se arrepender a cada dia. Tem que deixar aquele pecado a cada dia. Se deixar, envolve tudo, as suas pernas ficam enlaçadas. Você não consegue se mexer. Você não consegue se livrar dele. Não importa como se vive ou se morre, todos são pecadores culpados aos olhos de Deus. Não existem uns melhores e uns mais merecedores do que outros. Isso que eu gostava quando eu chegava para um pastor, que já foi pastor dessa igreja, e eu perguntava, como é que o senhor está? Ele, bem melhor do que eu mereço. Todos nós estamos em bem melhor situação do que merecemos. Nós não podemos julgar uma pessoa pela maneira que ela morre. Aqueles que vivem folgadamente e morrem de forma natural, não são menos pecadores do que aqueles que vivem de forma tribulada e morrem de forma trágica. Ou seja, nós não podemos carimbar uma pessoa simplesmente pelo seu rótulo. Nós não devemos fazer isso. Então, Jesus aproveita o momento para tirar nossos olhos da especulação acerca da vida dos outros e concentrar nossa atenção em nós mesmos, em vez de especular a vida dos outros simplesmente sob a culpa dos outros.
devemos olhar para dentro de nós mesmos e enfrentar nossos próprios pecados. A Bíblia diz, mais uma vez repito, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus também diz em Romanos 3,10, não há justo, nenhum sequer. Se você, eu, nós, não tivéssemos sido declarados justos, que não nos tornou justos, devemos entender isso aí, essa diferença, teologicamente falando. Se ele não tivesse nos declarado justos, o que seria de nós? Fomos concebidos em pecado, pecamos por palavras, obras, omissão, pensamentos. Todos precisamos passar pelo arrependimento, e é diário. Nós tínhamos ali Pedro, lembram? Pedro chegou, olha, tem coisas que aconteceram na Escritura que eu fico, meu Deus, Pedro andou sobre as águas. Você prestou atenção ali? Jesus o chamou, ele foi e deu uns passozinhos. Quando ele observou o mar e o vento revolto, com aquele meio-dia, ele começou a afundar. E esse homem, o Senhor Jesus disse, quando se arrepender, a natureza do verdadeiro arrependimento está claramente delineada nas Escrituras. Começa com o reconhecimento do pecado, prossegue criando tristeza pelo pecado, leva-nos à confissão do pecado diante de Deus, manifesta-se diante dos homens através de um completo rompimento com o pecado, e tem que resultar, e resulta em produzir o hábito de profundo ódio ao pecado. Devemos odiar o pecado. Teve uma coisa que o pastor Alex disse hoje de manhã, eu dei uma risadinha na hora e alguns deram, quando ele falou das fotos com a cruz. Ele disse que tem que apagar tudo aquilo ali. Tem mesmo. É até chato lembrar de certas coisas que cometemos. Mesmo que naquela inocência, mas é terrível até lembrar, devemos odiar isso. Devemos ter nojo de pecados cometidos por nós no passado. Tem coisa que não deve ser lembrada. Pessoas que lembram, às vezes, de alguns momentos da vida, parece com prazer. Está errado isso aí. Isso é terrível. Outro ponto crucial, o arrependimento é o único escape da maior tragédia da vida. Ao invés de Jesus fazer um discurso contra Pilato, ou uma defesa das vítimas de seu massacre, em vez de dar asas às especulações dos possíveis pecados horrendos das vítimas do massacre de Pilatos, ou desmoronamento da torre, Jesus voltou sua atenção para os pecados daqueles que lhe trouxeram a informação, mostrando que se eles não se arrependessem, pereceriam igualmente. O pecado é pior do que um massacre e pior do que um desabamento. O pecado é mais terrível do que essas coisas. Por causa do nosso pecado, nós perdemos coisas que são realmente preciosas na nossa vida. Por causa do nosso pecado, muitas vezes perdemos filhos, perdemos o nosso cônjuge, perdemos amigos, irmãos,
por causa do nosso pecado. Ele é mais terrível do que qualquer tragédia que você possa imaginar. O massacre ou o colapso de uma torre pode produzir morte física, mas o pecado causa a morte e é eterna. Acontecem coisas terríveis nessa vida, prejuízos por causa do pecado, mas aqui a questão é a eternidade. Sem arrependimento, mesmo vivendo, os homens estão mortos, e sem arrependimento, se morrerem na impiedade, perecerão eternamente. O pecado é a maior tragédia, e a falta de arrependimento, a causa da maior desventura nessa vida. Já nos arrependemos? Já viramos as costas para o pecado e voltamos o rosto para o nosso Deus? Já rompemos com a prática do pecado? Já sentimos ou sentimos tristeza por causa dele? Já paramos de julgar os outros para julgar nós mesmos? A palavra de Jesus ecoa em nossos ouvidos sempre em que pensamos em pecar ou pecamos. Enquanto vivemos nesse corpo, precisaremos nos arrepender e levar nosso arrependimento até a porta do céu. É constante, é diário, é todo momento. Aí nós partimos agora para outro ponto aqui, que seria a questão da parábola em si, né? É que nós vamos ver agora aqui do versículo de número 6 ao 9, que diz: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, manda cortá-la. Nós temos aqui alguns pontinhos aqui nessa parábola. Primeira coisa é que um homem tinha uma figueira plantada em uma vinha. A gente vai ver aqui a questão de uma planta que nós tínhamos. Ele foi procurar fruto nela, ou seja, existe uma procura dele por fruto. Só que aí não encontrou nenhum fruto. Era natural que procurasse o fruto e encontrasse. Então o dono, ele fala, né, e disse ao viticultor, e o viticultor, ele vai dizer que há 3 anos, ou seja, nós temos um tempo aqui, temos a procura por um fruto, não achou fruto nenhum. Então, existe a questão de arrancar, salvar o solo. E esse vinhateiro especialista fala, e ele pede mais 1 ano para ajudar a frutificação e encontrar fruto nela. Se não tiver, certamente será cortada. O texto aqui em apreço nos apresenta 5 verdades claras. As vantagens que a figueira possuía, a expectativa do dono em relação a ela e o desapontamento da sua expectativa. A sentença que lhe foi dada e a intercessão do viticultor aqui nesse momento. William Buckley diz que não era raro ver na Palestina figueiras e macieiras no meio
das vinhas. A terra era tão pouca e pobre que se plantavam árvores em qualquer lugar que ela pudesse crescer. A figueira aqui está em destaque no meio da vinha, recebendo cuidados especiais. Da mesma forma que Israel era a videira de Deus, plantada por Deus, cuidada por Deus, assim nós somos a figueira de Deus, plantada e cultivada por Ele. Nós ocupamos posição especialmente favorecida. Deus separou Israel dentre as nações, protegeu, abençoou e deu sua lei, suas promessas, seus milagres, seus profetas. De igual modo, a sua presença, o seu poder, Ele espera de nós frutos espirituais. Ele não se contenta apenas com folhas. Ele quer frutos. Inclusive em nós é produzido um fruto, que ele tem várias características, que é o fruto do Espírito. O sujeito, ele não produziu isso, tem algo errado. O sujeito de todas aquelas características que nós temos ali. Lá no Gálatas capítulo 5, 21 e 22, a gente vai ver isso aí. Ele não tem nada, tem algo errado. 30 anos de convertido, e não há nenhum aspecto desse fruto do Espírito praticado, vivido, tem algo errado no cristianismo dessa pessoa. Não é possível não ter acontecido nada, não ter produzido nada. A inutilidade é um convite ao desastre. Por que eu vivo? Por que estou aqui? Qual é o propósito de minha vida? A figueira improdutiva, por 3 anos consecutivos, evidenciou sua esterilidade. Tornou-se inútil. Ainda exauriu o solo nobre da vinha. Esse juízo foi sobre Israel. E hoje é sobre as igrejas que, plantadas para frutificar, permanecem estéreis. Não é normal uma igreja não gerar igreja. Uma igreja local, já constituída com presbíteros, diáconos, um pastor autossustentável, autogovernável, há anos, não gerar outra igreja, não é normal. Aqui nós podemos partir da questão de frutificar pessoalmente, mas também de frutificar, de produzir, de gerar outras igrejas, ter filhas. Eu não esqueço que Russell Shedd disse certa vez, ele disse assim, que a maturidade cristã tem que acontecer. Ele disse que não conseguia imaginar a netinha dele de 5 anos tendo um filho. Não dá. Isso só era possível depois da maturidade, depois de se tornar adulta. Uma igreja que não produz, que não gera outra igreja, ela é imatura. Ela pode estar cheia de teologia, cheia de entendimento e de exegese, até dizer já chega. Ter estudado todos os governantes, ter estudado todos os puritanos, ter estudado toda a história dos pais da igreja, se aprofundar, se tornar especialista em alguma carta, em algum livro. Você pode ser muito bom, mas se a igreja não conseguir gerar outra igreja, tem algo errado. Se assemelha com isso, com essa planta, que tem folhas lindas, que se destaca, mas não tem frutos. Nada que só extrai pode sobreviver.
A figueira estava tirando força e substância do solo e, em troca, não estava produzindo nada. Nada. A ordem foi categórica aqui: pode cortá-la. Há um juízo imposto sobre aqueles que são improdutivos. O machado do juízo já está ordenado àqueles que deveriam produzir frutos e não fazem. Oh, quão perigoso, viu, meus irmãos, é o estado daqueles que estão na igreja, ouvem a palavra, recebem os sacramentos, desfrutam da comunhão dos santos e mesmo assim não têm o fruto do Espírito. E se olharmos para nós mesmos, para a nossa igreja, o quanto nós fomos abençoados durante os últimos anos, vamos colocar aqui na última década, foi bênção demais. Deus mesmo foi fazendo a sua vontade. Absoluta. Ele mesmo trocou de pastor várias vezes aqui, porque ele quis a nossa evolução espiritual. Uma coisa que eu refleti nos últimos dias, em relação à última conferência que nós tivemos, é que para alguns, exclusivamente para mim estou falando, porque eu sei o que eu senti. Foi preciso trazer pastores até de longe para falar o que é preciso para nós. Deus nos fala o que é necessário, fala o que é preciso, e mesmo assim somos desobedientes. Muitos já foram cortados, outros ainda serão. Essa sentença ainda ecoará: podes cortá-la. Versículo 8 e 9, olhe comigo para o texto, diz assim: ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Outro ponto aqui: nós só não perecemos ainda por causa da misericórdia de Deus e da intercessão de Cristo. Por isso não perecemos. Aqui nós vemos aqui o evangelho da segunda oportunidade. Uma figueira demora normalmente 3 anos para alcançar a maturidade. Se não dá fruto nesse período, é muito provável que nunca mais produza frutos. Nunca mais. Mas a esta figueira se lhe dá uma segunda oportunidade. Entra em cena a benignidade de Deus e a mediação de Cristo aqui representada. Por causa da intercessão de Cristo, Deus nos trata com misericórdia e não nos julga consoante os nossos pecados. Ele nos dá mais uma chance, oferece-nos mais uma oportunidade. Pedro e João, Marcos poderiam testemunhar como Deus lhe concedeu uma segunda chance. O Senhor Jesus tem escavado ao nosso redor e nos colocado adubo. Ele morreu por nós, ressuscitou para nossa justificação, enviou seu Espírito, intercede por nós. Domingo após domingo, Ele nos alerta na sua palavra. Ele tem investido em nossa vida espiritual. É tempo de frutificarmos para Deus e demonstrarmos, pela nossa vida de santidade, o nosso sincero arrependimento na prática. Não de boca, não de intelecto apenas. A outra coisa
em relação ao versículo 9, mais uma vez leia comigo. Se vier dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Não temos o direito de abusar da misericórdia e paciência de Deus. Nós não temos esse direito. Meu? Pode tirar o cavalinho da chuva. Não temos o direito de abusar da misericórdia de Deus. Nunca tivemos. Nós vemos aqui que existe uma oportunidade final. Onde falta arrependimento, o juízo é inevitável. Não tem arrependimento, é o fim. Depois do investimento, se a figueira ainda não der frutos, o machado do juízo decepará seu tronco e arrancará, inclusive, as suas raízes. Deixa a raiz, cresce de novo, né? A sua morte será inevitável. Sua condenação inexorável. Sua ruína será total. Qual é a nossa condição? Deus está vendo os nossos frutos? Deus está vendo em nós produzir não só folhas lindas, mas sim frutos. Será que tem sido produzido fruto e a igreja irá produzir igreja baseada nos frutos que se tem? Temos a missão de gerar igreja, e que o nosso Deus nos fortaleça para isso, nos fortaleça para gerar filhas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé e orar. Ó Pai, ó Deus, ó nosso Senhor, perdoa-nos, ó Pai amado, por muitas vezes não nos arrependermos. Perdoa-nos, ó Pai, porque apontamos o dedo para o outro e não observamos a nossa própria vida. Perdoa-nos, ó Pai amado, por nos acharmos, Senhor, justos, quando Tu somente nos declarou justo. Graças a Deus, porque o Teu Filho foi à cruz por nós, porque os nossos pecados todos estão pagos. Ó Pai, em nome de Jesus, nos faz exercer aquilo que Tu nos destinou, não apenas árvores com folhas lindas e maravilhosas, mas sim, ó Pai amado, que fruto seja produzido, e isso para a Tua glória, em nome de Jesus, nos faz viver a Tua palavra. Amém, Senhor.